A sessão de hoje foi bastante positiva para o mercado português. Verificamos aqui pelo quadro das valorizações que o PSI 20, o índice de Lisboa, valorizou mais de 1,5% e verificamos que está bastante acima dos índices europeus, tanto o IBEX 35, o índice espanhol, que apenas valorizou 0,24%, o CAC 40 com uma valorização de 0,5% e depois também o DAX Futuros, contratos futuros aqui estar atualmente no 0 a 0. Verificamos que nas ações que compõem o PSI 20, a ação que mais valorizou hoje foi uma ação então de energias renováveis, a Green Bolt, energias renováveis, a valorizar mais de 4,5%. Verificamos que logo a seguir foi o BCP a valorizar mais de 3,5%, logo a seguir também EDP Renováveis, entra também a Mota-Engil e EDP. Hoje tivemos aqui bastantes títulos com valorizações superiores a 2%. Pelo lado menos positivo, verificamos que foi a Ibersol, que acabou por perder, durante a sessão teve a perder mais de 2%, depois recuperou e fechou a sessão a perder um pouco mais de 30%. Vamos então analisar hoje e fazer mais uma atualização a alguns títulos do PSI 20 e verificarmos aqui nesses títulos quais são as oportunidades que poderão surgir para os investidores e também com uma análise técnica e verificarmos quais são as oportunidades ou mesmo os movimentos que poderão ocorrer nas próximas sessões. Vamos começar pela Galp Energia, vamos aqui até já colocar o gráfico que não estava. Começando pela Galp Energia, verificamos que, vamos aqui até apagar estas linhas, se reduzirmos assim o gráfico, verificamos onde está anteriormente e desde o meu último comentário que estaríamos aqui nesta zona, em junho, acabou por rejeitar esta zona dos 10,40€, acaba por fazer uma correção, vir esta zona do seu anterior fundo, reteste, novamente suporte, aliás aqui também foi suporte, não é um reteste, só aqui que houve aqui um reteste, e depois lança um movimento ascendente, criando agora aqui um período mais lateral, um bocadinho sem definição, num muitíssimo curto prazo. Vamos então, pelo menos pelo gráfico diário, verificamos que as ações estão a negociar acima das médias móveis, das 3, da 17, 34 e a 200 períodos. Se analisássemos apenas os osciladores também, para termos aqui uma perspectiva como eles estão, verificamos que o estocástico está a sair da área de sobrecompra, verificamos que o RSI também lá esteve e aliviou um bocadinho, está atualmente a querer novamente recuperar esta zona e verificamos pelo MACD que há aqui um sinal de venda. Se analisarmos o gráfico mensal da Galp Energia, verificamos que veio ao encontro da média móvel exponencial de 34 períodos, existe o seu anterior movimento, este poderia ser assim, o intermédio tem 2 movimentos, mas o movimento principal é um só, uma correção e uma forte, ou pelo menos um movimento bonito de recuperação pelo gráfico mensal. Agora está aqui nesta luta, possivelmente poderá eventualmente ainda corrigir aqui um bocadinho para criar aqui uma retração, um pivô e depois confirmar o pivô com um rompimento e vir ao encontro desta média móvel exponencial de 34 períodos que atualmente está nos 10,76€. Verificamos que anteriormente esta zona dos 7,26, o seu anterior fundo, acabou por fazer um pequeno rompimento, uma recuperação, dar aqui um sinal de defesa aqui nesta zona. Houve investidores que entraram e agora estamos novamente numa fase importantíssima, pelo menos a longo prazo, que será ele definir o que é que vai fazer aqui. Se teremos então um rompimento deste padrão, deste comportamento que ele tem vindo aqui a fazer, sabendo que também a longo prazo temos este movimento descendente que ele vinha aqui a fazer e não está, de certa forma, invalidado. Esperemos que ao longo do tempo possa caminhar, contrariar estas médias móveis, este movimento e rapidamente, pelo menos não demorar muitos meses, a superar os 10,40€, negociar acima aqui e posteriormente chegar aqui até a zona dos 13,16€. Será esta zona já que fez suporte, movimento, novamente um reteste, quando houve a quebra, houve aqui um pequeno movimento, pelo menos aqui um pequeno reteste aqui nesta zona, e sabemos que esta zona, depois quando regressar, vai ser uma zona de obstáculo para as ações da Galp Energia. Por isso, pelo gráfico diário parece bonito, eventualmente poderemos ter aqui um movimento para chegar aos 10,40€, muito possivelmente será esse o cenário. Eu não gosto muito deste movimento porque
para já, vamos explicar. Tivemos aqui este período lateral, arrancou, não tivemos aqui nenhum movimento de retração, ele faz aqui este movimento estendido. Muito possivelmente poderemos ter então este movimento e depois sim passarmos aqui uma correção da ABC, um movimento um bocadinho diferente, eventualmente até um período mais lateral, antes de superarmos os 10,40€ e aproximarmos deste topo realizado em março de 2021, aqui nesta zona dos 11€ por ação. Vamos então analisar então a segunda ação que pretendo então aqui partilhar contigo a minha perspectiva, será a Ibersol, que hoje teve aqui então uma sessão menos positiva. Ora, a Ibersol, pelo gráfico diário, verificamos que o seu movimento estendeu-se desde o meu último comentário. Estaríamos aqui, acabou por criar esta estrutura, também tínhamos aqui zonas complexas e aqui também. Vamos aqui até baixar isto aqui para baixo, zona de resistência, esta zona, depois lateralizou, corrige à média móvel exponencial dos anos períodos, novamente uma tentativa, perdeu-se ao longo do tempo, várias sessões sem grande amplitude, ou pelo menos volatilidade durante as sessões, não apareceu volume e só recentemente tivemos então novamente uma tentativa de regressar a esta zona dos 6,10€, salvo erro. Vamos aqui ver, novamente nesta 6€, 6,13€ e volta a rejeitar e veio a negociar hoje com um gap de baixo, chegou a fazer um mínimo nos 5,54€ e depois volta a recuperar durante a sessão, aumentando o volume. Se analisarmos aqui os osciladores, verificamos que o MACD entrou em área acima do ponto de equilíbrio, acima do zero. Verificamos que tanto o RSI como os estocásticos estão aliviados. No entanto, vamos ver o que é que se passa com este gráfico num tempo de maior duração. Se analisarmos aqui o gráfico mensal, verificamos que o seu anterior movimento foi um movimento de tendência, quebrou o seu anterior topo realizado em 2007, corrijo, encontrar aqui um fundo, já anteriormente foi um fundo, aqui novamente um reteste, aqui e sai. Estamos aqui a negociar nas médias móveis, sabemos que neste movimento temos esta estrutura interna também, agora esta correção, já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses aqui a lutar nas médias móveis e vamos ver se realmente ganha força. Para já não temos aqui nenhum sinal de força, apenas um período lateral. Estamos contra as médias móveis estão mais, ou pelo menos deram um sinal de venda, há apenas um reteste. Alguns investidores poderão ainda estar à espera de uma possível correção, eventualmente para aqui, para os 4,90€, 5€, o mais próximo possível deste anterior fundo, na expectativa de criar aqui um duplo fundo e depois sim acabar por fazer um rompimento do seu anterior topo, eventualmente criar aqui a perspectiva de criar um pivô de alta e a perspectiva será então, pelo menos a médio e longo prazo, novamente regressarmos aqui para os 8,50€. E esperemos bem que a longo prazo venha a realizar um novo máximo histórico. Mas para já temos que nos contentar com aquilo que temos. Convém ter aqui algum cuidado. Se analisarmos novamente o gráfico diário, verificamos que ele tem vindo aqui a lateralizar e se realmente iniciar na próxima sessão, nas próximas 2 sessões, aqui um movimento, é expectável que venha ao seu, aqui a esta zona, eventualmente para os 6,14€, o que faria aqui uma possível valorização no muitíssimo curto prazo de 7%. Poderá falhar novamente por causa dos obstáculos que temos no gráfico de maior duração e depois voltar a corrigir para este fundo ou eventualmente até novamente quebrarmos este fundo, cairmos mais próximo aqui dos 5€. Se estás na Ibersol ou pelo menos estás a acompanhar a Ibersol por uma possível entrada, convém ter aqui algum cuidado. Se estás com uma perspectiva de longo prazo, certamente traz os teus argumentos e a tua perspectiva de longo prazo faça as tuas análises, pelo menos análise técnica ou análise fundamental. Vamos então analisar aqui outro título, Jerónimo Martins, que também tem vindo a evoluir desde o meu último comentário, já faz 4 meses, sensivelmente, ou mais. Ora, em junho estaríamos por aqui, verificamos que acabou por subir, sabíamos que estávamos no gráfico mensal numa zona relevante, aqui neste período em que ele já tinha realizado aqui um topo em 2013, novamente em 2017, 2018, 2020 e sabíamos que a tendência de longo prazo ascendente passou aqui por um período lateral, um
cenário de possível continuação de tendência, uma figura de possível continuação de tendência, e verificamos que há inicialmente um rompimento desta zona, já que ele rompe os 17,53€, veio a cotar 18,42€, depois faz uma pequena correção e este mês de outubro estamos aqui a ver um rompimento um bocadinho mais acima do que o seu anterior máximo realizado no mês de agosto. Para já, verificamos que tanto o estocástico está em área de sobrecompra, o RSI não está, por MACD para já não temos nenhum sinal de divergência pelo histograma e temos ainda sinal de compra, pelo menos de longo prazo. Se analisarmos o gráfico diário, uma bonita estrutura de mercado ascendente, topo, fundo, novo topo e assim sucessivamente. Verificamos que esta correção foi um bocadinho mais brusca. Aqui retesta esta zona, que anteriormente era resistência, e assim vai caminhando novamente aqui um duplo fundo e cria uma estrutura de mercado ascendente neste movimento. Sabemos que hoje a ação já não foi tão positiva, valorizou, rejeitou no final da sessão, fechou um bocadinho mais abaixo do seu máximo da sessão, que foi 19,25€, e estamos aqui neste topo. Convém aqui, pelo menos no diário, ter alguma cautela. Se analisarmos o gráfico de uma hora, verificamos que ele faz aqui um reteste e não convinha muito que ele perdesse aqui, eventualmente nas próximas sessões, os 18,81€, se tiveres uma perspectiva de mais de um swing trade para 2, 3, eventualmente até 5 dias, porque se ele começar aqui a perder, poderemos ter aqui uma correção um bocadinho mais acentuada, digamos assim, que poderia vir para os 18,41€. Por isso, alguma cautela. Vamos analisar um outro título, que é Mota-Engil. Este, sim, é um título que poderá surgir aqui oportunidades de muitíssimo curto prazo e também curto e médio prazo. Verificamos que hoje na sessão foi um dos títulos que valorizou 3%, fechou a ação a valorizar 3%. Sabemos que teve aqui um período bastante desgastante desde o início de 2021, em que ele teve aqui diversos meses a lateralizar entre 1,30€, sensivelmente, ou 1,33€ e 1,52€, vinha e assim sucessivamente a desgastou assim sucessivamente os investidores. Há um rompimento, sacudiu alguns investidores que poderiam estar aqui com stop losses um bocadinho abaixo nesta zona e depois lateraliza e volta a recuperar uma estrutura de mercado ascendente, mas não tão bonita, digamos assim, já que ele faz estes movimentos, períodos laterais, 3 sessões, 4, depois período lateral, sem grandes velas de grande volatilidade, como tivemos aqui anteriormente, eventualmente aqui e tivemos aqui. Neste momento, estamos aqui num período bastante sensível, há um rompimento, resistência, um breakout entre volume, temos espaço também pelos osciladores. Sabemos que esta zona, e vamos colocar aqui uma linha para sinalizar, ora, vejamos aqui, sensivelmente, esta zona dos 1,446€ foi uma zona de relevância anteriormente, aqui também, e possivelmente será esse o objetivo na próxima sessão, chegar a atingir este possível objetivo. Seria uma sessão bastante interessante se realizar então na próxima sessão, no dia 21 de outubro, mais uma sessão a valorizar 3%, seria um forte sinal de muitíssimo curto prazo que alguns investidores, novos investidores, poderão estar aqui a posicionar-se neste título. Verificamos que, se analisarmos o gráfico mensal, tivemos nesta zona de fundo, nos 0,98, 1€, lá resistiu, ele anteriormente já tinha feito um reteste à média móvel, novamente, período lateral, sempre a desgastar-se na média móvel e depois está a criar este movimento. Era muito importante e muito interessante fecharmos o mês de outubro com uma vela positiva, eventualmente até mesmo o de novembro com uma vela positiva e depois sim, possivelmente em dezembro, janeiro, termos aqui uma pequena correção para depois termos aqui um impacto para regressarmos aqui cada vez mais próximo a esta zona de 1,80€. Sabemos que teremos estes obstáculos, tanto de curto prazo, como já vimos aqui, são resistências no gráfico diário, como também pelo gráfico mensal, que esta zona, tanto esta aqui, um bocadinho mais abaixo, aliás, aqui nesta zona foi suporte, resistência, e não deverá passar no imediato.
Vamos aguardar. A perspectiva de curto prazo será então de impacto, na minha perspectiva, de impacto para as ações da Mota-Engil. Para quem tem ações, deverá ser então os próximos movimentos interessantes para os investidores. Desejo-te então uma boa semana de trading, um bem-aja para todos. Tchau.